Tem uma pergunta que vocês fazem na pesquisa Quest e que é muito interessante, até foi coluna aqui do Leonardo Sakamoto, nosso colunista aqui do UOL, se as pessoas têm medo e do que elas mais têm medo. Coloca no gráfico aqui, Luiz, por favor, e David, olha só esse gráfico. O que você tem mais medo? Aí as opções: continuidade de Bolsonaro, que está em azul, volta do PT em vermelho, os dois em amarelo, nenhum ou não sabe, não respondeu. Olha só que interessante esse gráfico, queria muito que você analisasse para a gente, Felipe, como vem diminuindo ali o medo da continuidade do governo, ou seja, um crédito maior ao governo Bolsonaro, com esse discurso, inclusive, do presidente, dos seus ministros. Olha só, o país está indo melhor, olha só os dados positivos. E, por outro lado, a ameaça que existe também pelas redes sociais, da volta do PT, o que eles dizem, né, da volta da esquerda, era menor o medo, agora está maior, né? Agora, neste momento, o maior medo é ainda a continuidade do governo Bolsonaro, batendo ali na rejeição de Bolsonaro, 45%, mas a volta do PT também muito forte, 40%. Como é que você analisa isso? Por que a palavra medo é importante de ser pesquisada numa eleição que começou com muita violência, inclusive? Então, Fabiola, primeiro dizer às pessoas que eu, como fã de futebol, alguém que acompanha, sou torcedor do Atlético Mineiro, vejo todos os jogos e tal, acho que a gente tem que acompanhar a eleição igual a gente acompanha um jogo de futebol. Mais do que olhar para o placar, se está 2-0, 3-0, 3-1, a gente tem que olhar para a dinâmica dos jogadores, quem está cruzando bem e tal, porque a qualquer momento essas coisas podem mudar, né? Um gol pode sair a qualquer momento. E na eleição é assim também. A gente está aqui, né? A maioria das pessoas foca na intenção de voto, e o bom de ter a oportunidade de estar aqui falando com vocês é justamente expandir essa análise para outros indicadores que às vezes ficam diminuídos, né? Subestimados na análise. E um desses indicadores, Fabiola, é o indicador do sentimento. Eleição é racionalidade, mas também é emoção. E para medir a emoção, a gente trabalha com duas perguntas muito importantes. Quem merece a segunda chance? São dois presidentes, dois já tiveram chance de provar a que vieram, então essa é uma eleição de segunda chance. Aquele que o eleitor reconhecer que merece a segunda chance é de fato quem vai ganhar a eleição. Então esse é um ponto importante, vocês estão mostrando aí no gráfico, ou seja, está aumentando o percentual de pessoas que diz que o Bolsonaro merece uma segunda chance, embora esteja estabilizado, quem diga que Lula merece uma segunda chance. Vai ser uma disputa interessante, porque os dois estão basicamente chegando no teto dessas perguntas. E o outro elemento do sentimento é o medo. Afinal de contas, numa eleição polarizada, Fabiola, não é só a preferência que importa, mas também a rejeição. Você, às vezes, vai votar naquele candidato que você gosta, nem é o seu preferido, mas como você gosta mais dele do que do outro, você acaba fazendo essa opção. E essa pergunta que você mostrou, ela, para mim, é crucial para a gente extrapolar a pesquisa. O Thales deve ter visto, você, Fabiola, várias vezes os pesquisadores falando que pesquisa é diagnóstico, pesquisa não é prognóstico. Mas esse tipo de pergunta ajuda a gente a pensar um pouco à frente. Porque, olha só, embora as intenções de voto estão estabilizadas, a percepção de que o medo da volta do PT está aumentando pode sugerir, na hora da decisão, que o eleitor tenha elementos para mudar a sua opinião. Então é muito importante a gente acompanhar isso. Eu pergunto a você se o fato de estar polarizado e cada vez mais se cristalizando essa polarização com a chamada terceira via sumindo, se essa polarização não faz com que o medo se iguale, a tendência seja igualar o medo, já que está polarizado entre os dois. Então, mas é isso mesmo, Thales. O ponto é que, se o medo se igualar e a eleição do primeiro turno se transformar numa eleição de segundo, o que a gente pode estar sugerindo é que a eleição vai ser mais apertada na reta final do que está sendo mostrado agora, né? Ou seja, se não houver mais espaço para nenhum outro candidato, essa polarização pode forçar necessariamente o voto estratégico de Tebet e Ciro de caminhar para um lado, e isso, a partir de uma visão que é do medo, ser transformada numa eleição mais apertada do que o normal.
né? O medo já foi uma palavra importante na eleição de 2002, vocês vão se lembrar da Regina Duarte, e é por isso a gente continua monitorando isso agora. O Ciro... Ele precisa ir embora. Vê se ele pode responder essa pergunta, Felipe. Só ele precisa sair. Só o Ciro caiu na sua pesquisa, na pesquisa da Quest, de 10 lá, no início do gráfico, de 10 para 6. Ele já esvaziou tudo? E aí eu acrescento só uma pergunta. Ele tem chance de ir para o segundo turno? O senhor acha que pode ter uma reviravolta como ele acredita? Ô, Fabíola, quem sou eu para minar o sonho do Ciro? Eleição tem, ou de qualquer outro candidato, né? Eleição é um processo de convencimento. É bom lembrar que nós já tivemos avião caindo, já tivemos facada. No Brasil e nas eleições a gente pode esperar de tudo, né? Em voto espontâneo, por exemplo, Fabíola, 36% ainda não decidiram. Ninguém diz lá na espontânea, né, um percentual até maior do que voto ainda em Bolsonaro e Lula. Mas é claro, se a gente pensa numa lógica racional de continuidade das estimativas que a gente tem, as chances são menores. Mas eu não descartaria nada, eu acho perigoso tentar ser bola de cristal aqui. Agora, é isso que eu ia dizer. Então, sobre o esvaziamento, o Ciro hoje está oscilando entre 5 e 6 pontos nas pesquisas de opinião, as domiciliares, e quando a gente analisa o potencial de voto dele, Thales, hoje, o eleitor que está com o Ciro é um eleitor fiel, é um eleitor que está decidido a votar nele. A única questão que pode mudar esse voto é se Ciro mudar de posição em relação à eleição de primeiro turno. Ou seja, se houver uma chance real, o que, como eu disse anteriormente, eu não acredito, de Lula vencer no primeiro turno, o eleitor do Ciro tem incentivos para fazer essa migração de voto. Eu acho, essa é a minha avaliação, e de novo, é só uma avaliação, que o eleitor do Ciro vai ser mais importante no segundo turno do que no primeiro, porque como a gente vê na pesquisa, a tendência é que no segundo turno a distância de Lula e Bolsonaro esteja ainda maior do que ela está no primeiro, mostrando que o eleitor do Ciro está migrando para Lula nessa segunda, né, na segunda rodada da eleição, vamos dizer assim.